Olá, seja bem-vindo ao Arte e Investimento. Meu nome é Jorge Priori e hoje nós vamos conversar com a professora e restauradora Titina Corso sobre a exposição Arte Sacra para Ver e Sentir, promovida pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Arte e Investimento. Com relação à entrevista, os temas e os respectivos tempos estarão relacionados na descrição do vídeo. Titina, seja bem-vinda ao Arte e Investimento. Sou eu quem agradece a oportunidade. Obrigada, Jorge. Titina, o que é a exposição Arte Sacra para Ver e Sentir, que está sendo promovida pelo Museu de Arte Sacra de São Paulo? Bem, a exposição ela tem um cunho inclusivo, né? Ela promove locais que tenham uma distância relativa bem grande e que o trânsito da população tenha dificuldades, inclusive. Então, o museu leva algumas obras até essas populações mais distantes e inclui também algumas pessoas que estariam fora do ambiente do museu. Então, a arte sacra para ver e sentir, eu consigo tocar nessas obras, né? Eu consigo, em relação à origem, a peça original, que ela não pode ser tocada, ela tem uma certa distância. Essas obras que estão sendo feitas em réplicas, elas são tocáveis. Então, eu posso sentir com o tato. Essa, inclusive, é uma réplica e essa é original, correto? Exatamente. Essa é a réplica, que ela está ainda no processo. Ela está no meio do processo, mais ou menos, onde essa policromia vai recebendo um tratamento para chegar até a idade que nós temos da original. E como surgiu a ideia dessa exposição? O nosso museu, através da nossa direção, sempre, já há algum tempo, tinha a proposta de colocar essa aproximação, de colocar essas réplicas e andar com parte do museu para essas regiões, né? Fazer com que esse museu tivesse uma amplitude extramuros maior de conhecimento, de cultura, de desenvolvimento pedagógico. Então, a exposição ela não carrega só um objetivo, ela trabalha todo um contexto muito mais amplo. Ela vai diretamente na educação, ela promove uma acessibilidade muito maior pelo lado educativo. As escolas, né, dessas regiões mais distantes podem, então, ter acesso a uma exposição dessa ordem, com peças com essa magnitude, porque nós estamos trabalhando com as peças que são mais representativas do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Então, essas obras vão até esses locais, então, trabalham, né, toda a prática expositiva através da exploração cultural que se dá ao ver e sentir uma imagem de arte sacra, com a inclusão de pessoas com baixa ou nenhuma visão. E quais são as obras envolvidas nessa exposição? Nós temos em torno de esculturas 80 peças, temos pinturas, temos joias, são pinturas que vêm do século XVII à base do XIX, aproximadamente. Titina, quais são os materiais reproduzidos? Bom, as pinturas são em tela, né? Elas são feitas nas suas reproduções com uma impressão fidedigna, então através de uma fotografia é feita uma réplica dessa pintura. Nós reproduzimos as madeiras, nós reproduzimos metais, nós reproduzimos o barro, nós reproduzimos o marfim, e a joalheria de prata, ouro e pedras preciosas. Nós estamos conjugando todos esses materiais nas réplicas que estamos fazendo. E é possível uma pessoa com problema de visão sentir a textura desses materiais? Sim, eu vou te explicar por quê.
Em todo o desenvolvimento das obras, essa é uma base, né, que ela ainda vem aqui embaixo. Toda essa imagem reproduzida, ela recebe um tratamento com massas diversas, com tintas diversas, com relevos diversos, onde ao tocar eu consigo sentir a superfície. Então, se eu não tenho mais o plástico que, no caso, as esculturas são feitas, né? Do qual elas são feitas. Esse plástico ele serve só como suporte e em cima desse plástico eu faço um tratamento para que eu tenha a textura igual ao barro, que tem uma textura de granulometria específica, a madeira, que tem ranhuras, que tem um toque mais suave, mais liso, mais acetinado, digamos assim. O marfim, eu conduzo as policromias que a gente trabalha em cima com várias camadas de massas, lixamentos, tintas específicas. Eu trabalho como se fosse uma funilaria, né? Então, eu tenho um resultado estético igual à original, que se aproxima, a palavra igual talvez não seja a mais adequada, mas ele se aproxima o máximo da original, né? Então, a ponto de que se eu tenho as duas imagens lado a lado, às vezes causa a dúvida de quem está olhando e afirmando de uma ser original ou a outra réplica. Então, nós nos aproximamos bastante de toda a superfície com a técnica de pintura, para que essas imagens tenham no seu todo a preservação para o toque, que é uma das coisas que a gente preserva muito, essa inclusão, de eu poder chegar aqui com o conhecimento tátil e poder identificar que eu estou trabalhando aqui numa imagem e como é essa imagem, que tipo de elemento eu tenho sobre essa imagem. É claro que essa condução vai depender muito do espaço, né, e da mediação dos expositores no local. Então, isso tem sido preparado para que a demanda de visitantes tenha essa percepção e seja possível perceber, mesmo para quem não tem visão, a técnica que foi desenvolvida, a obra que está esculpida, né? E de que material ela foi feita. Isso é uma das nossas maiores, um dos nossos mais primorosos objetivos com essa exposição, além de levar o conhecimento extramuros, de trazer a inclusão das pessoas que nunca estiveram com um contato tão próximo no museu. Titina, ou seja, não é só escanear e imprimir. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Isso tem todo um processo, inclusive o scanner é um processo muito importante para todo esse processo. Nós trabalhamos com o scanner com centésimo de possibilidade de erro, centésimo do milímetro, né? Então, é praticamente nada em relação ao original. Nós temos uma imagem que dá para ver aqui, ela foi escaneada, ela tem todas as identificações das quais eu vejo na original, inclusive as fissuras são consideradas no escaneamento. Então, essa peça vem para um tratamento posterior ao scanner, onde ainda assim ela passa por um tratamento de malha inteira, para ver se eu tenho todas as configurações preservadas na superfície. Depois disso, ela passa para um outro tratamento que leva ela a ser fatiada, a ser preparada para a impressão, porque nós não temos ainda uma impressora desse tamanho, né? As impressoras ainda trabalham com blocos menores, então
eu preciso fatiar essa imagem para que elas tenham uma blocagem menor e ela seja fusionada depois. Então, feito isso, ela vai sendo trabalhada com a questão da superfície. Então, eu vou para lixamentos, aplicações diversas, de massas diversas, de acordo com o processo, e posterior a isso, as fases da pintura, que eu tenho que promover em muitas das imagens o envelhecimento de 300 anos. Então, eu preciso conhecer o estilo da pintura que houve nessa peça e vou, em cima da técnica empregada, também me relacionando com o envelhecimento, que são os desgastes, as perdas, as fissuras que acontecem, as poeiras, né? As sujidades que nós chamamos, que elas estão aí presentes na obra. Tudo isso nós consideramos como pátina do tempo e elas estão presentes e estarão presentes na réplica, inclusive. Então, é uma demanda muito grande de materiais que a gente precisa conhecer para poder fazer o resultado chegar até esse nível, né, de possibilidades para que você enxergue e veja a peça que está no museu. Nós tivemos uma gama muito grande de profissionais ligados ao patrimônio que estiveram conosco, estão conosco, volte e meia eles estão por aqui, da Secretaria de Cultura, avaliando, anotando e vendo o resultado, e eles estão encantados, né? Isso para a gente é muito gratificante, saber que o nosso trabalho está chegando a esse ponto de poder levar, mesmo que numa réplica, todo um conhecimento histórico, toda a possibilidade de toque, da inclusão, o trabalho pedagógico de diversas linhas podem ser observados em cima dessas imagens. Então, assim, não é só imprimir, né? É algo muito maior, é realmente assim um projeto que ele tem uma relação social muito ampla, muito grande. E isso nos orgulha muito de fazer parte desse momento da história. Titina, como funciona a reprodução das pinturas? Sim, nós trabalhamos aqui como um ateliê do século XIX. Vamos colocar como algumas pessoas têm um conhecimento maior, então quando nós começamos esse projeto teve um módulo de curso, né? Então, várias pessoas vieram para fazer, nós tínhamos uma média de 30 e poucos alunos aqui no espaço. Esses alunos foram aprendendo aos poucos, alguns conheciam já algumas técnicas, outros nenhuma técnica. Então, o ateliê do século XIX, ele funcionava da seguinte maneira: um mestre, que no caso aqui, nesse módulo, sou eu, abaixo do mestre, algumas pessoas com especialidades, né, que sabem conduzir uma pintura, uma aplicação de massa, uma lixa, enfim. E abaixo dessas pessoas, outros blocos, outras equipes que foram aprendendo. Então, existiu uma hierarquia de aprendizagem e eles foram desenvolvendo desde o zero até o topo. Hoje, nós temos uma equipe que está bem acostumada a todo o processo de pintura, onde a gente observa o original e recria esse original através dos materiais contemporâneos, uma vez que essas imagens já não são feitas com o mesmo material da origem. Elas já são feitas com material extremamente contemporâneo, que são os materiais de ABS, né? Que é um plástico extremamente rígido que resiste aí mais de 300 anos. Então, eu tenho uma base que tem uma segurança muito grande, que nós vamos ter esse material ainda possível durante muitos anos e ainda vai ser possível de receber algum tipo de restauro. Nós já não estaremos mais aqui, mas com certeza elas estarão seguindo um caminho e ensinando a outras pessoas, a outros profissionais da conservação e da restauração, como tratar uma imagem contemporânea, né? Falando do antigo.
Então, essas imagens, elas contam uma história, né? Elas vieram a ser produzidas com todo esse ensinamento que veio aqui, para contar uma história do passado, contar uma história da técnica com a qual ela foi desenvolvida, e isso é um trabalho pedagógico no local da exposição, né? Onde os educadores farão essa mediação com a visitação, trazendo essa compreensão. Então, todo o processo que foi originário lá num desejo, num tempo, nós estamos já no segundo ano, né, da produção. Nós começamos esse processo de scanner, de tratamento de uma imagem básica, onde eu entrei num processo seletivo. Então, apresentei a imagem piloto, vamos dizer assim, do projeto, recriando todo esse processo do antigo em cima do plástico, né? E aí então fizemos esse curso com o apoio do museu, que queria colocar pessoas com essa possibilidade de levar o conhecimento, né, de um trabalho tão rico, antigo, é um fazer antigo, é um fazer erudito, em que hoje em dia poucas pessoas conhecem. Então, todo esse processo dentro do curso, dentro do projeto Arte Sacra para Ver e Sentir, teve um processo de formação muito grande de toda a equipe envolvida. Hoje nós temos profissionais que se desenvolveram muito bem. A observação que foi proposta, e isso eu sou assim obrigada até a falar, isso não posso esquecer, quando você observa uma obra para reproduzi-la, você estuda essa obra nos seus mínimos detalhes, né? Então, para todo profissional da conservação e restauração, é imprescindível que ele conheça não só as técnicas das quais as imagens eruditas são feitas, é imprescindível que ele conheça os materiais que ele poderia vir a fazer algum tipo de intervenção sem causar nenhum dano ao original, sem modificar, sem deixar a sua passagem de uma forma visível, porque as imagens têm um tempo, elas têm uma idade, elas têm uma história para contar através de toda essa passagem do tempo sobre elas, né? E nesse momento em que nós observamos a imagem original e trazemos para um processo de réplica, os profissionais que estiveram aqui envolvidos nesse curso fizeram uma imersão em toda essa problemática. E isso deu um conceito a mais para as réplicas que estão aí, fazendo a viagem e interferindo com a cultura que a gente tanto preza e tanto quer mostrar. Titina, para a gente encerrar, qual a importância desse projeto? Esse projeto, eu vou te dizer que para mim foi um presente de vida. Trabalhar com um projeto dessa magnitude, encabeçando esse projeto, coordenando esse projeto aqui com uma equipe que foi tão unida, que foi tão disponível a todo esse grau de aprendizagem que nós tivemos aqui, é de uma gratidão imensa na vida, porque esse projeto começa agora, de fato ele está começando só. Então ele leva para um cunho social de inclusão que até então nós não temos em vários museus, né? Trabalhar com um conceito novo, com um conceito moderno, que o mundo já utiliza em vários museus, né? Trazer para o Brasil de uma primeira mão, numa primeira linha, esse conceito, incluindo pessoas, né, que tinham uma distância tão grande desse nosso universo, é de fato assim, algo inédito e muito gratificante. Eu daqui a pouco já estou no caminho final do trabalho, né? Eu tenho de experiência de vida profissional 40 anos,
o nosso movimento de arte é muito rápido e acho que participar de um projeto desse junto com uma equipe que me deu a mão, que caminhou unida, nós fizemos aqui, além da exposição, que vai incluir pessoas, nós também tivemos uma inclusão muito grande aqui no espaço de trabalho. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Uma exposição com essa magnitude, com essa experimentação, com essa inclusão e com esse envolvimento de tantas pessoas, da diretoria aos nossos auxiliares de trabalho diários no museu, todos participaram de uma maneira ou de outra a que essa exposição pudesse vir, pudesse sair, pudesse estar agora caminhando aí em algumas cidades de São Paulo e com pedidos pelo Brasil já. Isso é muito bacana de ver, assim, a resposta e a aceitação, né? É muito lindo. Titiana, obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Muito obrigada, Jorge, de novo. Obrigada a vocês. Pessoal, arte é investimento em cultura, conhecimento, prazer e bom gosto. Até a próxima. Até.